Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E agora, nesse momento, eu quero pedir para que vocês fechem os olhos de vocês antes da gente iniciar essa próxima aula, tá bom? Vamos fazer uma oração de agradecimento. Senhor Deus e amado Pai, nesse momento eu quero te agradecer e te louvar pela oportunidade de estar transmitindo a tua palavra para a vida dessas crianças. Peço ao Senhor que vá de encontro com cada uma. Em nome de Jesus, amém. O desafio do tio João foi como podemos manter a nossa fidelidade a Deus. Vocês pesquisaram, buscaram aí na Bíblia, conversaram com os pais de vocês. Se você já tem a resposta, é só colocar aqui embaixo. E se você ainda não descobriu, eu vou te falar agora. Então a gente pode manter nossa fidelidade a Deus, orando, lendo a Bíblia e jejuando. Belezinha? Hoje vamos falar sobre a vida de um garoto. Na época ele era um garotinho e ele tinha mais ou menos a idade de vocês. Acredito que vocês já tenham ouvido falar o nome dele. Tem 4 letrinhas no nome dele. A primeira é D e a última é I. Então, se você já tem noção de quem vamos falar hoje, é só colocar aqui embaixo. Mas se você não sabe ou não lembra, calma que vamos descobrir quem é, tá bom? Mas antes de chegar no nome dele, vamos para a história. Samuel, um sacerdote de Deus, vocês lembram dele? A gente já falou sobre ele algumas vezes, tá? Mas não é sobre ele que a gente vai falar hoje. Ele foi enviado por Deus para ir até uma cidade chamada Belém, a casa de um homem chamado Jessé. Samuel foi até a cidade de Belém para ir à casa de um homem chamado Jessé. E nessa casa, ele foi responsável por ungir um dos filhos de Jessé como rei, como novo rei do povo de Israel. E chegando lá, Samuel conversou com Jessé e tudo mais, e aí ele começou a conhecer os filhos de Jessé. E o primeiro que ele conheceu foi Eliabe. E na hora que Eliabe chegou, Samuel pensou, bom, deve ser este homem que Deus quer ungir como rei. Só que aconteceu que Samuel ouviu o Senhor falando. Lá em 1 Samuel 16:7 a gente consegue ver isso. E diz assim: o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, Samuel de primeira olhou a aparência de Eliabe. Mas aí o Senhor lembrou que ele não vê a aparência, ele não vê aquilo que está externamente, ele vê o que está dentro de nós. Bom, aí veio outro filho de Jessé e o Senhor continuou falando, Samuel, não é esse o novo rei. Até que Samuel viu todos os 7 filhos de Jessé. Só que Jessé tinha 8 filhos, então faltava um. E um desses filhos estava no momento que Samuel estava na casa de seu pai, estava passeando, pastoreando as ovelhas, porque ele era um pastor de ovelhas. Lembram 4 letrinhas, a primeira é o D e a última é o I. Então, se você já colocou aqui embaixo, já sabe de quem a gente está falando, mas daqui a pouco a gente descobre, tá? Então, Samuel pediu para que Jessé pedisse para que alguém fosse buscar esse seu último filho. E aí foram lá. Aí chamaram e pediram para que Davi viesse até a casa de seu pai, retornasse para a casa de seu pai. E quando ele chegou lá, Samuel olhou para ele e logo ouviu a voz do Senhor dizendo, este é o rei, este é o que eu quero como rei. E a gente consegue ver isso lá em 1 Samuel 16:12. Diz assim, então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e o unja. Então ali Davi foi ungido como novo rei de Israel. Mas claro que esse percurso como rei demorou um pouquinho, mas ali o Senhor já tinha o escolhido. Amém? E com isso a gente pode entender o quê? Que muitas vezes
as pessoas vão olhar o que está no nosso exterior, mas o Senhor, ele sempre vai se atentar com aquilo que está dentro de nós. O nosso coração deve estar completamente voltado para a presença de Deus, porque quando estamos com o nosso coração no Senhor, Ele vai nos usar e vai nos capacitar para realizar a tua obra. Então, que nesse momento você possa se colocar na presença de Deus, que você possa entregar o seu coração a Ele, se deleitar na presença dEle, pois tudo aquilo que somos pertence ao Senhor. Davi não foi escolhido como rei por sua aparência, ele foi escolhido pelo seu coração. Ele era o mais novo dos seus irmãos e por esses irmãos muitas vezes ele era excluído, ou às vezes não era valorizado. Mas diante do Senhor, mesmo ele sendo pequenininho, mirradinho, de cabelo ruivinho, ele era valorizado, porque como a gente leu na palavra, o Senhor ele não olha aquilo que está por fora, ele olha o que está por dentro. Então a gente consegue entender que quando a gente se coloca na presença de Deus, quando a gente busca o Senhor, assim como Davi, mesmo sendo pequenininho, ele sempre buscava, ele sempre estava na presença de Deus, ele tinha seu coração completamente voltado para o Senhor. Então quando a gente se coloca diante do Senhor, a gente busca o Senhor, tem o nosso coração na presença dele, ele vai nos usar como instrumento em suas mãos para realizar a sua obra. E mesmo você aí na sua casa sendo bem pequenininho, ou não ser forte, ser bem mirradinho, assim como o Davi pequenininho, isso não muda o fato de que o Senhor ele tem poder para te usar. Então que assim como o Davi, que se dedicava ao Senhor, que você também se dedique, porque assim como ele foi usado, foi ungido como um rei, o Senhor vai te usar também. Então que nesse momento a gente possa fazer uma oração agradecendo ao Senhor e pedindo para que ele venha nos ajudar a guardar a tua palavra e nos usar como instrumento. Amém? Senhor Deus e amado Pai, nesse momento eu quero te agradecer e te louvar pela tua palavra que veio de encontro com os nossos corações. Que possamos nos dedicar à sua presença, que possamos estar diante do Senhor aprendendo mais de ti. Que em ti possamos ser valorizados, ó Pai, assim como Davi também foi. Que aquilo que as pessoas fazem, olham por nós de forma externa, que não sejamos excluídos da tua presença por conta disso, mas que o Senhor possa olhar o nosso coração e adentrar o nosso coração, que a tua palavra venha ser guardada em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, é isso. E antes de terminar, eu quero deixar um desafio para vocês, um desafio para vocês, assim como ficou da semana passada. Esse desafio tá bem fácil, então se você prestou atenção durante o vídeo, você vai conseguir acertar de primeira, tá? Então, vamos lá. O desafio é o seguinte: qual é o nome do homem que ungiu Davi como rei? Tá fácil essa, né? Então, deixem aqui nos comentários ou nos mande em nossas redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.